4 pilares da verdadeira fé estabelecidos por Jesus. Um pilar ou uma coluna, normalmente, são fundamentos de uma obra. Se nós tivermos uma construção, elas sempre é feita a fundação e depois então as colunas que vão sustentar aquela obra. Paredes, janela, teto, forro não sustenta. O que sustenta uma obra são pilares ou colunas. Se uma delas cair, vai abalar a obra. E pode levar algum tempo, mas aquela obra vai ficar então por completa abalada. Se esse pilar não for recolocado, não for refeito. Na fé cristã, na verdadeira fé cristã, há colunas. Pilares como os 5 solas, que não foram inventados na Reforma Protestante. Foram apenas uma organização de princípios que foram estabelecidos por Cristo. Só a Escritura, só a graça, que nós somos salvos somente pela graça, só a fé, mediante a fé, só Cristo, e toda a honra e toda a glória só a Deus. Esses são fundamentos da genuína fé cristã. Qualquer fé que professe o nome de Cristo e não se baseie e não tenha estes pilares, você pode saber, ela vai ruir. A divindade de Cristo, que Jesus se fez homem, ele se fez carne, como nós cantamos. Deus um dia tomou a forma de um homem na pessoa de Jesus. A continuidade da existência após a morte. Nós não deixamos de existir. A morte não é o fim. A própria palavra mostra que é um estado de separação. Morreu, acabou, é uma mentira. E essa é uma verdade bíblica clara para todo ser humano. Nós não deixamos de existir, nós continuamos existindo para sempre. E um pilar também que nós cremos, e que volta e meia ele é questionado, é de que nós cremos num Deus só, mas que é um Deus que tem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não foi inventado pelo catolicismo romano, isso está claro na Escritura. Agora, ninguém é salvo, por exemplo, por crer na Trindade, e entenda o que eu quero dizer. Uma pessoa é salva, e salva do quê? Salva da condenação eterna, salva dos seus pecados, salva da sua natureza de pecado, salva dela mesma. De que forma? Pela fé em Cristo, pelo que Cristo fez. O que salva uma pessoa, o que dá uma nova vida a uma pessoa, é o que Cristo fez. É o Evangelho. O que é o Evangelho? A palavra Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia. E nós estávamos ontem com alguns irmãos vendo uma série de estudos dos irmãos do curso Fiel de Liderança, tratando sobre o que é o Evangelho. E quando é muito importante a gente ver isso, Paulo fazendo isso em Romanos, quando você vai falar do Evangelho, uma boa notícia, você precisa apresentar primeiro uma má notícia. É que nós somos pecadores. Todos nós nascemos em pecado, somos pecadores, não podemos mudar isso. E nesse estado estamos separados de Deus, condenados, debaixo da ira de Deus. Mas a Bíblia diz que apesar de nós
Deus amou pecadores como nós, e então deu o seu Filho, por isso que a salvação é de graça, Ele deu o seu Filho, para então que todo aquele que crê no seu Filho, no que Ele fez há 2000 anos, na sua morte e ressurreição, arrependendo-se dos seus pecados, creia no pagamento feito por Cristo na cruz, recebendo como Salvador e Senhor, crendo que não somente Ele morreu por nós, mas que também nós fomos inclusos no seu corpo na cruz, e na sua ressurreição agora Ele habita em nós. Todos aqueles que creem nesse fato, creem no Evangelho. É isso que leva uma pessoa a conhecer a Deus, a salvação. Uma das expressões da salvação que o próprio Senhor Jesus diz para um homem muito religioso é nascer de novo. E Jesus usa isso com uma implicação. Primeiro, que é um ato soberano de Deus. Quem aqui decidiu nascer um dia? Nem física e nem espiritualmente. E tem uma outra implicação. Todos aqueles que nascem devem então crescer. É evidente que um cristão recém-nascido, ele não conhece tudo na Bíblia. A primeira coisa que acontece, a primeira ação de Deus, é quando o Espírito revela para ele que ele é um pecador, que ele não pode mudar, e ao mesmo tempo revela o que Cristo fez, ele crê. Ali ele nasceu de novo, uma nova vida começou. Nós não somos salvos por questões doutrinárias, por conhecer todas as doutrinas. Nós somos salvos pelo que Cristo fez. Mas lembra que eu disse, entenda o que eu estou falando quando eu digo que uma pessoa não é salva por crer na Trindade. Porque se ela realmente nasceu de novo, quando ela ouvir esse ensino claro da Escritura, ela não vai rejeitá-lo. Porque ela nasceu de novo. É uma consequência. Quando uma pessoa realmente nasce de novo, ela começa a aprender da palavra de Deus mediante a ação do Espírito Santo, que vai então guiá-lo. Guiá-lo onde? Na palavra. Então, o dia que aquele cristão recém-convertido ouve que Deus é Pai, Filho e Espírito, de acordo com a palavra, ele não vai rejeitar, ele vai crer naquilo pela ação do Espírito Santo. Assim como ele não vai rejeitar que Jesus é Deus, assim como ele não vai rejeitar que a salvação é só pela graça, assim como ele não vai rejeitar a necessidade de arrependimento todas as vezes que ele peca, assim como ele não vai rejeitar que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Um cristão genuíno, ele não vai rejeitar os pilares da fé cristã. Se ele realmente creu em Cristo, ele não pode rejeitar as colunas, os fundamentos da fé cristã. Porque se ele rejeitar, ainda que diga que crê em Cristo, na realidade ele não creu em Cristo. Há religiões que professam que creem em Jesus e que negam fundamentos, como nós já tratamos algumas vezes, Mormons, Testemunhos de Jeová, que, por exemplo, negam que Jesus é Deus. Mas eles falam de Jesus, eles leem a Bíblia, e eles até são bons para argumentar, para defender os seus pontos, mas eles creem que Jesus é Deus? Não, então eles não são cristãos, ainda que digam. Nós temos enfatizado que é importante nós entendermos que a vida cristã é sim um relacionamento. Não é crer em um conjunto de regras e um conjunto de doutrinas pessoal com Deus. Mas esse relacionamento tem regras que são doutrinas estabelecidas por Deus para que esse relacionamento aconteça. Eu creio em Jesus, mas eu creio que um dia eu vou reencarnar. Eu tenho um relacionamento com Jesus. Não, você não conhece Jesus se você pensa assim. O relacionamento com Deus se dá de acordo com o que Deus determinou. E onde nós sabemos o que Deus determinou? Qual é a base? Só a Escritura. Dito isso, então, nós vamos entrar no texto de João, capítulo 8, para então podermos ver aqui 4 pilares ou fundamentos que o próprio Senhor Jesus estabelece nesse texto.
há outros, mas eu gostaria de ver esses 4 com vocês. Nós paramos no último domingo, no capítulo 8, versículo 12, eu queria retomar a partir desse texto, para que então nós darmos continuidade nos versículos seguintes. João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós, na semana passada, pela graça de Deus, nós procuramos entender as principais expressões deste texto. O que Jesus quis dizer com o eu sou? O que Jesus quis dizer com a luz do mundo? O que Jesus quis dizer com quem me segue? O que ele quis dizer com trevas? E nós pudemos então ver um pouco do que ele falou nesse texto. E agora então nós vamos retomar a partir do versículo 13 até o versículo 30, é uma leitura um pouco longa, mas nós vamos devagar, nós vamos ler todo o texto e depois eu quero ver com vocês alguns desses fundamentos que o Senhor Jesus estabelece. Para nós nos localizarmos aqui, para vermos a realidade onde Jesus está, ele está mais uma vez. Jesus falou mais uma vez ou outra vez para o grupo que estava toda hora perguntando para Jesus, mas que não queria saber de nada. Apesar das muitas perguntas que eles faziam, eles não queriam a verdade. Prova disso é que eles levaram Cristo para a cruz. Mas vamos ver então, João 8, 13 a 30, depois de Jesus dizer que ele é a luz do mundo, disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vir. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, Jesus dizendo: Eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que eu já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. E eu pensei nesse tema, 4 pilares, a partir de algumas declarações que o Senhor Jesus diz aqui, e que são claras dentro desses fundamentos. Eu quero que a gente possa ver
um pouco deles. É claro que são verdades que elas são encontradas em toda a Escritura, mas nós vamos ver e procurar andar dentro somente do texto, para que então a gente possa ter, de maneira, ainda que de maneira abrangente, possa poder compreender um pouco do que o Senhor quer dizer com esta conversa. O que acontece na passagem? Eu coloquei aqui, mais uma vez os fariseus estão azucrinando Jesus. As expressões, outra vez, do versículo 12 que nós lemos, versículo 21, e quando Jesus diz, isso mesmo que já desde o princípio vos disse, significa que Jesus, toda vez que estava em Jerusalém, os fariseus cercavam e faziam as perguntas. Eles não estavam interessados. Eles queriam sempre testar Jesus. Eles não estavam interessados pela verdade, com a exceção de alguns que eu creio, por exemplo, Nicodemos, que era um fariseu. Jesus mostra aqui a sua paciência, a sua longanimidade para com aqueles homens. E é importante a gente aprender isso. Apesar de haver pessoas, às vezes, que perguntam e não querem saber, nós somos chamados para dar a resposta, que é o que o Senhor Jesus faz aqui. Os fariseus, no texto, eles condenam Jesus, porque Jesus, quando ele disse, eu sou a luz do mundo, ele fala, você está testificando de você mesmo? Você está falando de você mesmo? Quem garante que você é isso que está dizendo? E o ponto aqui é que os fariseus, eles queriam e eles diziam que qualquer um profeta ou mestre tinha que ter a aprovação da liderança religiosa. Então não está debaixo do clero, não está debaixo da liderança religiosa oficial, entre aspas, não serve. E Jesus não somente não estava, porque aquilo estava corrompido, como ele batia de frente com eles. Como ele cansou de chamá-los de sepulcros caiados, hipócritas. Apesar da liderança e a pompa que eles tinham como a religião oficial que dominava Israel, que tudo que tinha que passar por eles, que eles gostavam de ser exaltados, louvados, Jesus vai sempre contra, e Jesus não está debaixo da autoridade deles. Então eles falam, você está falando de você mesmo, tem alguém aí que está te apoiando? Lembra que no último estudo eles falam assim, é só essa ralé aí está crendo em Jesus. Nós não. Jesus vai para a base, que é a única autoridade que nós temos. E Jesus vai citar para eles, nós não vamos ler, ele está dizendo, está escrito no livro de vocês, que se tem 2 ou 3 testemunhas, esse testemunho é válido. Jesus cita Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Não é maravilhoso, irmãos? Jesus é Deus, mas todas as vezes ele cita a palavra, para respaldar o que ele está ensinando. Ele não precisaria, mas ele faz. Por quê? Porque ele sabia que 2000 anos depois, o único ponto que nós teríamos de base seria a palavra. Então Jesus sempre vai se fundamentar na Escritura. Mas além disso, por ser Deus, Jesus, e é impressionante o que Jesus diz. Ele manda eles olharem na lei que diz que de duas ou mais testemunhas é válido. E olha o que Jesus usa para testificar. Ele e o Pai. São 2, vocês precisam de 2, então tem 2, eu e o Pai. É para acabar com eles mesmo. Cadê teu pai? Eles perguntam. Cadê seu pai? Jesus, porque é Deus, e ele diz o testemunho dele é verdadeiro, porque ele sabe de onde ele vem e de onde vai. Os fariseus não fazem a menor ideia do que ele está falando. Por ser Deus, ele pode dizer. E aí ele não precisaria de um outro testemunho, porque ele é Deus. Quem pode querer se opor a Deus? Mas eu vou mostrar, eu tenho eu e o meu Pai, de acordo com a lei de vocês, que vocês não estão verificando. O relato acontece, de acordo com o texto, no lugar do tesouro. O templo era um lugar muito grande,
E do lado de fora, propriamente do templo, onde havia o Santo dos Santos, do véu, onde havia a arca, do lado de fora havia um lugar que era chamado ou gasofilácio, ou lugar do tesouro. E ali era um pátio grande, muitas pessoas se reuniam ali. E ali então que Jesus está confrontando os fariseus. E ali então, é nesse cenário que o eu sou, o Deus encarnado, vai então tratar ou estabelecer 4 fundamentos que são inegociáveis da genuína fé em Cristo. Eu queria ver com vocês, nós vamos tentar ver cada um deles, quais são esses pilares. O primeiro deles é que nós vemos no texto a pré-existência de Cristo e que isso mostra que Ele é Deus. Onde a gente vê isso? Primeiro, Jesus diz, porque sei de onde vim e sei para onde vou. Jesus, ele veio de onde? Do céu. Para onde ele vai? Para o céu. Ele vai voltar para o céu. Ele vai voltar de onde ele veio. Há quanto tempo ele estava lá? Desde a eternidade. Ele está dizendo com isso que ele é o Deus que se fez homem. Aí ele diz também, eu sou de cima. De onde? Do céu. Onde, irmãos, é claro que isso é para nós entendermos. Deus está em todo lugar. Deus é onipresente. Mas o trono dele, é um trono que nós vimos de acordo com a Escritura, está nos céus, a palavra diz. Jesus hoje, quando ele foi ressuscitado dos mortos, um homem está no céu. A gente não sabe onde isso significa, onde está, literalmente, mas há um homem, Deus, Jesus, à direita do Deus Pai. Então ele diz, eu sou de cima, e eu não sou deste mundo, eu não sou dessa realidade, ainda que eu tenha sido feito homem, a minha realidade é outra. E aqui é o Cristo falando. É importante nós entendermos, Jesus teve um início, o homem Jesus teve um início, quando? Quando, pela palavra de Deus, o Espírito Santo gerou no ventre de Maria, aquele bebê. Jesus, o homem, teve início, só que o Espírito, que é Cristo, sempre existiu. O homem teve o início, mas o Deus Filho sempre existiu. Daí que nós lemos o texto, o verbo ou a palavra se fez carne. E lembre o que ele diz, eu sou. Ou seja, ele está usando a definição clara de que ele é Deus. Alguns irmãos já conversando com alguns, eu entendo a Trindade. Não, irmão, você não entende. Ninguém entende a Trindade. Nós cremos na Trindade, mas nós não entendemos. Qualquer comparação que nós tentemos fazer com a nossa linguagem é falha e não deve ser feita. Eu já fiz, não deve. Nós cremos que Deus é um Pai, Filho e Espírito Santo e só. Por que isso é importante? Porque isso tem uma grande distinção para outros deuses que estão aí. A segunda, e aí então entra essa distinção, o segundo pilar é que há uma distinção entre o pai e o filho. Eu estava conversando com o irmão Jorge nessa semana, ele foi confrontado por um unicista. Os unicistas é uma heresia que volta e meia ela aparece. O unicista diz que só há um Deus e que não há 3 pessoas. Ele se manifesta às vezes como Deus no Velho Testamento, às vezes ele aí se manifestou como Jesus nos Evangelhos e agora ele se manifesta como Espírito Santo, mas não tem 3 pessoas. Esse texto vai mostrar várias vezes que há Pai e Filho. E o próprio Jesus, a não ser que ele fosse esquizofrênico, que ele vai fazer uma distinção clara entre ele e o Pai, nós vemos com absoluta clareza, não precisa ser teólogo, não precisa ser que o texto mostra que há uma distinção entre o Deus Filho e o Deus Pai. Vamos ver algumas dessas. Primeiro, Jesus diz,
não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Lembra que ele falou, quem testifica de mim? Sou eu, o Deus Filho e o Pai. Como é que pode ser um só, se ele está falando do Pai? Outra citação de Jesus, os versículos estão aí. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifica de mim, e de mim testifica também o Pai. Como é que é só uma manifestação, se Jesus está usando para 2 pessoas como testemunha, ele e o Pai? Outro, vocês não conhecem a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecesses, também conheceriam meu Pai. Eu sou uma pessoa, o meu Pai é outro. O meu Pai me enviou. Outra citação de Jesus. Aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso eu falo ao mundo. Mas eles não entenderam que ele lhes falava do Pai. Eles não estavam entendendo, tanto que eles vão perguntar, cadê seu Pai? Por isso que, irmãos, sem a iluminação e revelação do Espírito Santo, ninguém entende nada. As pessoas não conseguem entender. Por isso que a gente clama a Deus, pedindo que o Espírito Santo abra o entendimento. Caso contrário, nós vamos ficar falando dias, meses, anos, e não vamos entender. Jesus disse, nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Então, estes textos mostram que há uma distinção clara entre o Deus Pai e o Deus Filho. Um Deus, quando Jesus diz, eu e o Pai, eles usam, mas que quando Jesus diz, eu e o Pai somos um? Sim, eu, o Filho e o Pai somos um Deus. Não é que nós não somos a mesma pessoa, nós somos eu e o Pai, um Deus. E o último que Jesus diz, o Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, irmãos, iguais esses textos aqui, há vários outros que mostram que há uma distinção. É claro que nesses textos nós só vimos a distinção entre o Pai e o Filho, mas isso o que corrobora para o quê? Para a compreensão de que há um Deus que Pai, Filho e Espírito Santo, que é um dos pilares e que foi estabelecido no início da igreja. É inegociável. Alguém que não creia nisso, que rejeite essa verdade. Lembra que eu falei? Uma pessoa, quando ela ouve do Evangelho, ela ouve de Cristo, e ela creu, aí ela vai ser ensinada gradativamente das verdades. Quando ela for confrontada, não, isso aí eu não aceito, eu não concordo, eu rejeito. Então essa pessoa não creu em Cristo. Ela não sabe o que é Evangelho. Porque se ela creu porque uma das pessoas da Trindade, o Espírito Santo, revelou que o Pai deu o Filho. Vamos ver um outro texto, que nós já passamos para comprovar então, só um texto para nós vermos a distinção da Trindade aqui, Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. O relato do batismo de João, quando João Batista vê Jesus vindo e que vai batizá-lo em João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não descreve o que Mateus descreve. Lembra que os evangelhos, eles são relatos de um mesmo evento. Alguns trazem uma característica, outros trazem outra. Outros às vezes não citam um dos eventos na vida de Jesus. Às vezes os 4 citam com uma outra característica. Mas aqui nós vamos ver Mateus escrevendo sobre o batismo de Jesus, para nós então mostrarmos que a verdade do ensino da Trindade é bíblico. Só um texto, nós poderíamos ir para vários outros, mas lembra que nós vamos ficar de maneira mais abrangente neste estudo. Vamos lá, Mateus 3, 16, 17, diz assim, e eu coloquei em cores diferentes, só para a gente poder ver aí. E sendo Jesus, o Deus Filho, batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descendo como pomba e vindo sobre ele.
o Espírito Santo de Deus se manifestou. Nós não sabemos como a manifestação da pomba, se era física ou era uma imagem, nós não sabemos, e não interessa. O fato é que o Espírito Santo vem sobre Cristo, e aí então, versículo 17, e eis que uma voz dos céus, olha, Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo está vindo sobre Jesus, e uma voz do céu, que de quem o texto mesmo explica, falando do Filho, uma voz do céu dizia, que é a voz do Pai, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Só esse texto mostra de maneira irrefutável que nós temos um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Há vários outros. Nós vimos que Jesus trabalhou de maneira clara, fazendo a distinção entre Ele e o Pai. Então, aqueles que dizem que creem em Cristo, mas que negam a Trindade e rejeitam a Trindade, precisam nascer de novo. O terceiro pilar, ou coluna, ou fundamento, que o Senhor diz, é que sem Ele é impossível conhecer a Deus. Irmãos, ninguém pode conhecer o verdadeiro Deus, e aí conhecer não é saber da existência, porque ao mesmo tempo que ninguém pode conhecer relacionalmente a Deus fora de Cristo, por outro lado, todo ser humano que já pisou sobre a face da terra sabe da existência de Deus. Conhecer é uma coisa, saber é outra. Saber que Deus existe, todo mundo, até o ateu mais radical, que diz que não acredita, ele sabe que Deus existe. Ele nega, ele mente para ele mesmo. Mas ele sabe. Com base no quê? Com base na palavra de Deus. Leia Romanos capítulo 1 e 2. Você vai ver a resposta clara. O fato é que para conhecer a Deus pessoalmente, relacionalmente, só é possível por meio de Cristo. E esse fundamento ele é tão importante, se é fundamento é importante, obviamente, mas nesse tempo, mas por quê? Porque nós vivemos um momento que é definido uma das características como relativismo. Ou seja, não, você pode acreditar. Não, por exemplo, eu acredito na Trindade, você não, então tudo bem. Está tudo bem em qualquer coisa. Isso chama-se relativismo. Mas Jesus está muito longe de ser relativista. Ele é extremamente radical. E aí, o próprio Senhor, ele vai dizer algumas das falas, lá nós estamos retomando algumas das falas de Jesus no texto que nós lemos, aquele texto de 13 a 30. Jesus diz, por exemplo, vós, os judeus, não sabeis de onde eu venho, nem para onde eu vou. Ele está falando para aqueles homens que eram religiosos, vocês não sabem quem eu sou, vocês não conhecem o meu Pai, vocês não sabem de onde eu venho, vocês não sabem nada. Eles sabem da existência de Deus? Sim. Eles acreditavam em Deus? Sim. Eles conheciam a Deus? Não. Por quê? Porque eles não criam em Cristo. Aí Jesus disse para eles, vocês julgam segundo a carne. O que é julgar segundo a carne? Segundo a aparência, a fachada. É ver por fora. Quem julga segundo a carne, não tem um relacionamento com o pessoal com Deus. Não tem um relacionamento pessoal com o Espírito. Ainda que nós, como cristãos, tristemente, cometamos esses juízos errados, Jesus está falando para aqueles homens que eles não conseguem entender nada espiritual, porque eles eram naturais. E o Flávio citou aqui, o homem natural não entende nada das coisas do Espírito. Eles tinham a sua religião, eles temiam a Deus, mas não conheciam a Deus. Por quê? Porque eles não conheciam a Cristo. Jesus disse, vocês não me conhecem, portanto, vocês não conhecem o meu Pai. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Só é possível conhecer a Deus Pai por meio de Cristo. Não há outra alternativa. Irmãos, não há outra alternativa. Religião, leis, penitência, qualquer outra forma não pode levar alguém a conhecer a Deus. É só Cristo. Vocês não me conhecem, nem a meu Pai.
Por quê? Porque vocês são de baixo, eu sou de cima, vocês são de baixo. Vocês não têm nada comigo. Jesus vai falar, nós estamos só nesse texto. Jesus vai falar muitas vezes para esses homens que eles não fazem a menor ideia de quem é Deus no relacionamento. Por exemplo, quando eles dizem, nós temos por pai Abraão. Jesus é politicamente correto. O pai de vocês é o diabo. Eles não conhecem a Deus. Eles têm a sua religião, mas eles não conhecem. Irmãos, vocês conseguem entender isso? Que biblicamente, de acordo com Deus, com a sua palavra, ninguém nunca pôde conhecer a Deus fora de Cristo. Vamos ver a realidade desses aqui. Eles são do mundo e eles não entendem nada que Deus fala. Não entendem que Jesus está falando, eles não entendem nada. Eles não entendem nada. Agora, quem eram esses? Esses homens, irmãos, eles tinham a Bíblia na mão. Esses homens, eles criam nos 10 mandamentos. Esses homens criam em um só Deus. Esses homens criam que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles criam na criação, eles criam nos milagres de Deus, mas eles não conheciam a Deus. Não tem relacionamento com Deus. Irmão, você consegue entender como isso é sério? A religião que mais se aproxima da fé mostra que por mais próxima que ela seja, sem Cristo, não há possibilidade de conhecer a Deus. Se com o judaísmo era assim, que dirá com qualquer outra religião? Mesmo as que usam o nome de Cristo. Se Jesus rejeitou essa religião tão próxima, o que diremos? Jesus rejeitou, irmãos. Mas então como é que as pessoas... Não, mas não importa. O importante é você acreditar em alguma coisa. O importante é você sincero de coração. Sincero de coração. Nosso coração é corrupto. E não é pouco, é desesperadamente. Pelo nosso coração, nós vamos ficar longe de Deus. Muitos evangélicos estão esquecendo desta exclusividade de Cristo. Por isso eles se reúnem em cultos ecumênicos. Culto ecumênico, isso não existe. Quem não cultua a Deus por meio de Cristo, cultua um outro Deus. E um outro Deus a palavra chama de demônio. Não existe culto ecumênico. Nós não podemos participar disso. Teve uma reunião essa semana aí. Até uma pastora trans. O cara é homem, mas ele agora diz que é mulher. E é pastora. Seria cômico se não fosse tão triste. Mas tinha pastores lá. Vamos orar juntos. Espera aí, orar para quem? Quem não tem Cristo não ora para Deus. Pode orar para qualquer outra coisa, mas para Deus não. É o que Jesus está dizendo. Sem mim, vocês não conhecem o Pai. Mas isso é muito radical. É radical. Porque só Deus pode salvar o homem. E Deus se fez homem. E é Jesus. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Muitos estão dizendo que não, Deus pode salvar as pessoas em outras religiões. É o discurso do amor e da tolerância. Isso está a todo momento. Agora, é claro, irmãos, que nós devemos ser tolerantes. Aliás, nós não devemos ser tolerantes, nós devemos amar os nossos inimigos. Jesus falou. Agora, tolerância jamais significou compactuar com o pecado. Jesus não foi tolerante com os judeus. Não, vamos fazer o seguinte, vocês continuam do jeito de vocês aí, a gente faz um bem bolado aqui. Nós somos chamados para tolerar, que é respeitar as posições diferentes, sim.
mas jamais compactuar com a mentira. Irmãos, o Deus que é amor, Ele é santo e justo também. Ele não é mais amor do que Ele é justo, nem que é santo. Ele é santo, Ele é amor e Ele é justo. A gente que tenta fazer essa distinção, mas Ele não é assim. Por isso então, a palavra dele diz que não existe nenhuma comunhão entre luz e trevas. Em nenhuma forma. Irmãos, isso que me deixa indignado quando pastores fazem esse tipo de associação. Sabe por quê, irmãos? Porque o verdadeiro amor trata com a verdade, irmãos. É verdade que o amor bíblico ele não tem ódio. É verdade que o amor bíblico ele não se orgulha, ele não deseja o mal, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporte. Mas é também verdade que o amor de Deus diz a verdade. E que o amor confronta, e que o amor não compactua com o pecado, e que o amor espera arrependimento. Você vê alguém caminhando para o precipício, vai morrer, você é tolerante, amoroso e deixa ele ir? Que amor é esse? Isso não é amor. Uma pessoa está cega, você deixa ela na cegueira para ser tolerante? Isso não é amor. Amor é confrontar com a verdade, porque só a verdade é que liberta. A verdade de Cristo, não a verdade de slogan político. A verdade de Cristo. Conhecereis a verdade não é um slogan político. Conhecereis a verdade é uma pessoa, Cristo. E só por meio de Cristo é possível conhecer Deus. Então, em nome de ser tolerante com aquela pessoa, não vou ofender aquela pessoa. Deixa ela ir para o inferno. Porque eu tenho que ser tolerante. Eu estou falando isso para evangélicos. A ideia do amor sem a verdade é uma grande mentira. É uma falácia. A exclusividade de Cristo é claríssima nas Escrituras. Por isso que é somente Cristo. O quarto princípio e último. Todos os que estão sem Cristo estão condenados. É um ligado do outro. Todos que estão sem Cristo estão já julgados. Mas espera aí, Jesus disse, eu ninguém julgo. Jesus falou, eu ninguém julgo. Aí você pode pegar o texto. Jesus falou, eu não julgo ninguém. Ele não falou no texto? Falou. Mas ele não julga de acordo com aqueles que julgam segundo a carne. Ele não está dizendo que não julga. Porque ele mesmo vai dizer, se eu na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. O meu juízo é de verdadeiro, não de vocês que é segundo a carne. Ou seja, ele julga sim. Mas esse Jesus ninguém quer. Julga ou não julga? Jesus vai julgar, irmãos, cada ser humano que já pisou sobre a face da terra. Há um trono e um tribunal onde cada ser humano vai estar diante de Cristo um dia. Como é que ele não julga? Ele é o justo juiz. Olha o que ele disse lá na conversa. Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. Ele está dizendo que julga sim. Ele não julga segundo a carne. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ele já está julgando. Se você não crer, você já está julgado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não crê, já está julgado. Quem disse isso? Jesus. Não, mas isso é intolerante. Isso é verdade. A única possibilidade que uma pessoa tem de ser salva. Para onde eu vou, vocês não podem vir. Do que Jesus está falando, irmãos? Aqueles que morrem em Cristo vão para a presença dEle. Aqueles que morrem sem Ele não vão para a presença dEle. Vocês não podem ir, porque vocês não creem em mim. Irmãos, Jesus, além de ser amor, graça e misericórdia, Ele traz juízo e condenação para pecadores impenitentes. Isso a igreja não está tratando. A igreja não está tratando. E isso é falta de amor. Olha o que Jesus diz, aliás, Paulo diz sobre o Jesus que julga. Romanos capítulo 2, versos 12 e 16. É só para pincelar alguns textos que falam que Jesus é aquele que julga retamente, justamente.
Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados. O que Paulo está dizendo? Paulo não, o Espírito Santo está falando por meio de Paulo. Aquela pessoa que nunca ouviu falar, que não tem a lei de Deus, ela vai perecer sem lei, porque ela desobedece, mesmo não tendo. Agora, todos aqueles que têm a lei como nós, por exemplo, sabemos a lei, vai ser julgado mediante a lei. E aí vai estar a lei, os 10 mandamentos. Vai dizer, quem aqui cumpriu algum deles? Não cumpriu? Julgado, condenado. A não ser que você coloque a sua fé naquele que cumpriu tudo. A não ser que você receba Cristo, que creia no Evangelho, porque Ele cumpriu tudo. Se nós cremos nele, aí nós temos salvação de graça. Para nós é de graça, mas para ele, ele teve que cumprir absolutamente tudo. O texto continua: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar. Então Jesus julga? Sim. Os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Os segredos dos homens é aquilo que eu e vocês fazemos e que ninguém sabe, mas Deus sabe. Ele vai julgar ou não? Agora, aqueles que creem em Cristo vão ter acesso a Deus pelos méritos dele. 2 Timóteo, capítulo 4, e é o último texto. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, falando do justo juiz. Paulo está falando para Timóteo. Olha a seriedade com que Paulo fala para Timóteo, que era um pastor. Ele diz: conjuro-te, a ti, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo está falando assim: Timóteo, não deixe de pregar. Não deixe de anunciar a verdade, de confrontar. Eu conjuro você, Timóteo. Porque Timóteo, Deus, diante de Deus, ele vai julgar todo mundo. Então tome cuidado com o que você ensina, com o que você fala. Agora ele vai julgar de acordo com o Evangelho. Aqueles que receberam a Cristo, por mais que tenham desobedecido a lei de Deus, e todos nós desobedecemos muitas vezes, quando nós cremos na justiça de Cristo, Deus nos olha a partir de Cristo. A justiça de Cristo nos é dada, por isso que é de graça, outro pilar. Nós não precisamos mais nos preocupar. Mas isso é para aqueles que creem. Aqueles que não creem estão condenados de acordo com Cristo. Irmãos, quais aplicações para isso e implicações, né? Primeiro, se você que está aqui, você crê nesses fundamentos, você tem convicção disso, você tem certeza dessas verdades. Segundo, se você crê, quando você for pregar, não deixe de anunciar todo o conselho de Deus, como Paulo diz. Paulo estava saindo em Atos, ele está deixando os presbíteros da cidade, da igreja de Éfeso, e ele diz assim: irmãos, eu nunca deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus. E se você for ler a carta de Paulo aos Efésios, ele vai tratar sobre tudo isso. Irmãos, não deixem de proclamar a verdade, toda ela, por mais dura que seja. Irmãos, nós precisamos pregar, e quando surge a oportunidade de confrontar com o pecado. Mas as pessoas não gostam. Ninguém gosta, naturalmente. Mas elas precisam ser confrontadas para saber que elas precisam de alguém para salvá-las. Porque a mensagem de hoje, que Deus ama você, faça o que você quiser, não é o evangelho bíblico. Leia Paulo em Romanos de capítulo 1 até o capítulo 4, leia e você vai ver o que eu estou dizendo. Paulo vai falar a primeira vez de amor em Romanos, no capítulo 5. Até então, ele só está condenando. Para aquelas pessoas, para que ele faz isso? Mas o que é isso? Ele faz para mostrar que, gente, não tem solução para mim. Aí tem Cristo. Mas hoje não, hoje é um caminho inverso. Não, Deus ama você, você pode continuar fazendo o que você quiser, que Ele te ama. É mentira. O que Jesus falou? Se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer no quê? Nos seus pecados. E por terceiro, fale do amor, fale da graça e da misericórdia de Deus.
Quando as pessoas são incomodadas pelo Espírito Santo, vem um pesar, uma tristeza. Graças a Deus por essa tristeza, quando ela é produzida pelo próprio Deus. Porque daí você, não, mas olha, você é um pecador, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há solução para você. Houve solução para mim. Há solução para você. Receba Cristo, creia no que Ele fez. Ele vai te perdoar de todos os seus pecados, não importa quão graves tenham sido eles, quantas vezes você tenha cometido, Ele perdoa. E não somente isso, lembra que Ele morreu por nós, mas nós morremos com Ele. Agora, se você crê, Ele habita em você, Ele vai dirigir a sua vida, é Ele quem vai transformar a sua vida. Que o Senhor, irmãos, nos capacite a permanecermos nesses fundamentos para a glória dEle.